Você já teve a sensação de que a sua oração não passa do teto? Ou já orou tanto e com tanta força que acreditou que Deus atenderia e se frustrou porque parece que Ele nem te ouviu? Vem cá então que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Oi gente, eu sou Betina Pinto e é muito legal ter a sua companhia. Eu já vou aproveitar e pedir para você curtir esse vídeo e compartilhar. Envia para aquela pessoa que você sabe que precisa acompanhar essa nossa conversa. E também, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para que cada vez que a gente for postar um vídeo novo, e toda semana tem vídeo novo, você recebe um comunicado e a gente fica aí conectadinhos, tá bom? Vou começar contando uma história para você. A minha filha Bruna, minha filha mais velha, hoje é adulta, mas ela era pequena e tinha aí uns 9, 10 anos mais ou menos, quando ela foi para a escola e ela tinha uma grande expectativa de fazer amizades. Então, na véspera do primeiro dia de aula, a gente conversou e ela orou pedindo a Jesus que desse a ela uma amiga. E foi para a escola no outro dia tranquilamente. E quando voltou, quando chegou em casa de volta, me disse que Jesus tinha atendido a oração dela e ela achou uma amiga no primeiro dia de aula. Você já teve a sensação de que a sua oração não é ouvida? Ou acha que não sabe orar, não sabe por onde começar e nem o que dizer? Ou ainda, você se sente estranha quando pensa em orar? Sabe, o relacionamento com Deus é como qualquer outro relacionamento. No começo é estranho, sim, mas quando a gente insiste nesse relacionamento, ele vai impactar e modificar todos os outros relacionamentos. Eu gosto de dizer e de pensar que o nosso relacionamento com Deus molda todos os nossos outros relacionamentos. Quando a gente está conectada à fonte de amor que é Deus, a gente passa a entender o valor que a gente tem. O amor nos preenche e a gente transborda nos outros relacionamentos. Mas daí você pode pensar e se perguntar, e por onde eu começo? Vamos falar de 4 pontos muito importantes para começar e manter um relacionamento com Deus. Primeiro ponto, comece conversando. No começo é estranho sim, fica aí a dúvida se você está fazendo certo ou não, mas olha, persista, não desista. Conversar, orar, vira rotina, vira hábito. A gente se habitua a abrir o coração para Deus e conversar de verdade. Falar para Ele o que você está sentindo, o que te incomoda no momento, faça perguntas. Dê a sua opinião sobre as suas perguntas. É uma conversa, é um relacionamento entre duas pessoas que no começo podem parecer estranhas, mas vão se tornar íntimas e importantes uma para a outra. Segundo ponto, Deus sempre responde. Tenha isso em mente. Deus sempre responde. Pare de pensar que a oração do outro é melhor que a sua ou mais forte que a sua. Não fique pedindo oração para outras pessoas. Ore você por você e pelos outros. Deus sempre responde. E há 3 tipos de respostas. A primeira delas é o sim. E essa vem de imediato. Deus responde sim na hora. Lembra da história da minha filha, Bruna? Quando pediu em oração uma amiga e foi para a escola no outro dia e já encontrou e já fez amizade? Pois é, Deus responde de imediato, esse é o sim. Mas Deus também pode responder com um não. E esse não também é imediato. Sabe, eu lembro que há um tempo atrás, o meu pai teve Alzheimer e ele estava muito doente. E eu orei muito pela cura do meu pai. Pedi que Deus realizasse o milagre e o curasse. E eu confiei, e eu acreditei, e eu abri o meu coração para que Deus realmente realizasse essa cura. E um dia meu pai precisou ser hospitalizado e eu fui visitá-lo. E quando eu estava andando pelo corredor do hospital em direção ao quarto onde meu pai estava, no momento em que eu coloquei a mão na maçaneta, na porta, para abrir e entrar no quarto, eu senti que Deus estava falando no meu coração e na minha mente que Ele não iria curar o meu pai. A resposta de Deus foi não, foi negativa. Eu confesso para você que foi muito difícil aceitar a resposta de Deus. Foi muito difícil, mas a gente confia, a gente acredita que Deus sabe o que é melhor. Não que Deus quisesse que meu pai não se curasse, mas naquele momento não havia condição e Deus não iria realizar o milagre. E eu precisei aceitar a resposta de Deus, o não imediato, e continuar vivendo.
Meu pai ficou ainda mais algum tempo hospitalizado, depois foi para casa, continuou mais um tempo com a gente, mas acabou falecendo. E a resposta de Deus foi não. Eu deixei de confiar em Deus porque Ele me disse não, porque Ele não curou meu pai e eu acabei perdendo meu pai. Eu deixei de confiar nesse Deus que me criou e que criou meu pai também e que sabia e sabe o que é melhor para ele. Eu continuei confiando que aquele mesmo Deus que me criou e que sabia o que era melhor e sabe o que é melhor para mim, também sabia o que era melhor para o meu pai. Eu não sei se você está passando por um momento difícil como esse, da perda de alguém ou de viver a doença na sua família. É sim muito difícil, mas sabe, a oração traz conforto, a oração traz paz e nos dá a certeza de que alguém muito maior do que a gente e de que entende muito mais do que a gente mesmo entende, está no controle de todas as coisas. Então Deus responde com não também, e essa resposta muitas vezes é imediata. Mas a terceira forma de Deus responder é com um espere um pouco. É o tal do silêncio de Deus. Eu gosto de pensar que é quando Ele está trabalhando. Ele não vai dizer para você um sim e não vai dizer um não, mas Ele vai dizer, peraí, aguenta um pouquinho, eu estou trabalhando, providenciando algumas coisas aqui para poder entregar aquilo que você precisa. Nem sempre o que você quer, mas sempre o que você precisa. Há formas diferentes de Deus manifestar essas respostas. Nem sempre é como a gente quer, mas sempre é da maneira como a gente pode entender e precisa. Eu gosto de falar que Deus faz um trabalho personalizado. Sabe aqueles artesanatos que são feitos com muito carinho, mas com muita atenção para você? Quando a gente ganha um presente, é na cor que a gente gosta, é aquilo que a gente precisa, do jeitinho que a gente gosta, ou como a gente tem a decoração em casa, encaixa direitinho. Pois é, aquela pessoa que te presenteou pensou em você com tanto carinho e fez ou comprou, providenciou para você alguma coisa que fosse do seu jeitinho. É assim que eu gosto de pensar que Deus trabalha, de forma personalizada. Comigo foi de uma forma e tem sido de uma forma. Com você, certamente é de outra maneira, mas é de uma maneira que você entende e que você precisa. Não existe oração não atendida. O que existe, na verdade, é vontade não correspondida. O terceiro ponto para a gente poder entender, como é que a gente faz para começar e manter esse relacionamento é estudando a palavra. Sim, a Bíblia. Leia a Bíblia para entender, não por obrigação. Pegue um capítulo, um versículo, leia, analise, volte, leia de novo, extraia informações práticas para o seu dia a dia. Eu gosto de falar que é a palavra atualizada de Deus pra gente. E aí hoje, você tem uma palavra atualizada de Deus? Você leu a Bíblia? Você esteve com Jesus, conversou com Ele, orou e leu a Bíblia com alguma orientação? É assim que funciona. E para ficar mais fácil, mais simples, que tal você começar pelos evangelhos? Veja como Jesus agia, o que Ele ensinava. Sempre tire lições para a sua vida, que podem moldar a sua forma de pensar e de agir. E o quarto ponto, ou a quarta situação, ou condição para você poder aí começar um relacionamento com Deus e mantê-lo, é transbordar na vida das pessoas. Sabe, eu gosto de pensar também que o evangelho percorre um caminho no nosso corpo. É mais ou menos assim, ele entra pela mente, ou seja, eu estudei, eu li, eu entendi. Depois que ele passa pela nossa mente, ele vem para o coração. Eu preciso me apaixonar por esse evangelho, eu preciso me apaixonar por esse Jesus, por esse amor que ele sente por mim. Quando isso acontece, quando o evangelho sai da minha mente, da razão, vem para o meu coração, que eu me apaixono, que eu me envolvo de verdade, ele precisa chegar até as minhas mãos, que é quando eu transbordo, quando eu sirvo, que é o serviço. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E como a gente serve a Deus? Servindo ao próximo, usando os nossos dons e talentos. A gente vai falar mais sobre isso num outro vídeo, tá bom? Então olha só, rapidão, vem aqui comigo. Nosso relacionamento com Deus impacta todos os nossos relacionamentos. Anotou isso? Isso é muito importante. Com a gente e com as outras pessoas também acontece esse impacto. Orar é a melhor forma de conversar com Deus.
No começo pode parecer estranho, mas não desista. Fique atento às respostas de Deus. Na palavra, você vai encontrar orientações poderosas para lhe ajudar no dia a dia. Palavra atualizada. Experimente o amor e o poder de Deus e transborde na vida de outras pessoas. Pensa aí e me conta aqui nos comentários se faz sentido para você. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.